O que me derruba mesmo é um livro que, quando você acaba de ler, você queria que o escritor fosse teu amigão de verdade, para você poder ligar para ele toda vez que desse vontade. Se você tá passando por aqui agora e não tá entendendo essa leitura do nada, calma que eu vou te explicar. Meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e neste canal, não é perfil, eu uso muita literatura para conversar sobre psicologia científica. Nada de charlatanismo, nada de pseudociência, mas muita literatura, muita leitura, muitos clássicos, muitos contemporâneos, para a gente poder conversar sobre a psicologia, especialmente sobre terapia cognitiva comportamental. Então fica que não vai ter bolo, mas vai ter papo bom. Todo leitor, acredito eu, já passou pela fase do apanhador no campo de centeio, que é uma fase onde, por alguma razão, a gente quer muito ler esse livro, a gente não sabe do que se trata, a gente fica um tempão para ler e quando a gente lê, a gente fica, gente, mas não era nada do que eu esperava. Comenta aqui se isso aconteceu com você, depois já se inscreve, já curte o vídeo, porque você o quê? Me ajuda a continuar produzindo este conteúdo. Seguinte, quando eu era criança, começo ali da adolescência, esse livro era muito famoso e eu realmente não sabia o porquê. Mas todas as minhas amigas da época, que também gostavam de ler, eram doidas para ler esse tal de O Apanhador no Campo de Centeio. Só que na nossa época ele era caro. Não que ele tenha ficado barato, mas hoje a gente trabalha, né? E aí, eu já devia ter sei lá quantos anos, a minha amiga Thalita, a mesma que eu falei lá no Instagram, que me faz gastar demais com livro, me deu de presente. E aí eu pude finalmente ler essa leitura que eu era doida em ler, todo mundo era doido em ler e passei pela mesma experiência. Não sei porquê, eu realmente nunca tinha ido atrás de nada sobre esse livro. E pelo título, talvez a gente ache que é algo meio, não sei, meio bucólico, meio classicista, meio clássico. Enfim, não tem nada a ver. O que a gente tem aqui? E aí eu prometo que eu não vou dar spoilers, até porque é um livro que não... O lance não é a história em si, mas o background dela. É um livro onde a gente tem um jovem que tá perambulando por Nova York. Ele é realmente bem jovem. Já no começo do livro a gente entende que ele foi expulso do internato onde ele tá. Não é a primeira vez que ele é expulso. E quem narra a história pra gente é o próprio garoto. Então é o seguinte, ele tá contando pra gente, sem nenhuma neura, sem nenhuma amarra, que ele foi expulso de mais um internato. Só que quando ele é expulso, tá ali no período do Natal, ao invés de sair do internato, ir para casa, ou mesmo os pais irem buscá-lo, né? Porque os pais ainda não sabem que ele foi expulso. Ele pega uma grana dele, pega um trem, porque o internato não é em Nova York, mas ele pega um trem, vai para Nova York e vai ficar andando por lá completamente sozinho por alguns dias. Como a narração é dele, a gente começa a ver toda a vida, toda a sociedade nova-iorquina e todos os adultos pelo olhar dele. E é o seguinte, gente, se você for ler este livro, principalmente 30 mais, se você não parar um pouquinho e tentar resgatar na memória como foi a sua própria adolescência, como que você se enxergava, quais foram as circunstâncias que você viveu, o que você pensava dos seus pais, o que você pensava de outros adultos na época, quais relações você teve com adultos, você vai acabar lendo o livro e achando ele assim, nossa, que menino chato. Não façam isso, de coração. Eu falo isso, inclusive como psicóloga. Se tem uma coisa que eu ouvi muito, principalmente na minha época de estágio, porque hoje eu não atendo mais adolescentes nem crianças, só atendo adultos, mas principalmente na minha época de estágio, era uma frase recorrente. Coisas do tipo, a senhora é só mais uma adulta. A senhora é só mais uma que vai ficar falando na minha cabeça o que eu tenho que fazer. A senhora também nem... A senhora, eu com os meus 19 anos... A senhora nem sabe como que é ser adolescente. Todos os adultos esquecem. Os meus pais não sabem o que é ser adolescente. Parece que eles nem foram. Então, de coração. E por experiência de leitura. Leia o livro
tentando resgatar isso. Porque é com esse olhar que a gente vai ter que fazer a leitura inteira. Não é muito difícil entender alguns pontos que o próprio protagonista traz. Não é difícil entender porque que a única pessoa na face do planeta Terra que ele acha que entende, que ele pode confiar e principalmente que ele pode apanhar para salvar, leia o título, é a irmãzinha dele. Nosso protagonista tem, em tese, 2 irmãos, só que ele perdeu um desses irmãos. Esse irmão era mais novo que ele, era 2 anos mais novo, e ele já narra pra gente que ele era um menino muito bonito, era ruivo, tinha os olhos claros, era 2 anos mais novo que ele, e ele deixa assim gritantemente claro, era muito mais inteligente do que eu. Existe um carinho e um amor gigantesco por esse irmão mais novo, isso fica muito claro pra gente na leitura, e a gente começa a perceber que toda essa revolta, toda essa coisa que ele tem de os adultos são todos hipócritas, estão todos saindo de casa para comemorar, para viver grandes noites de gala, para beber, para gastar, para se embriagar, para transar. E na bem da verdade, são adultos que não cuidam dos seus filhos, são adultos que não ligam para as coisas que são verdadeiras, são adultos que abrem largos sorrisos que são todos falsos. Basicamente é isso que ele vai apresentar pra gente. E humildemente, eu não consigo discordar 100% dele, apesar dele apresentar uma distorção cognitiva, que é a distorção, gente, para quem tá aqui não lembra o que é distorção, vamos lá. Distorções cognitivas são estilos de pensamento muito oriundos do que a gente chama de crenças centrais. Contei no vídeo contei no vídeo anterior, perdão, por um segundo a minha memória falhou e eu esqueci o livro que eu contei no último vídeo. Ela tá falhando até agora. Eu tô até agora sem... Aqui eu gravei aula hoje também, gente, sobre um outro livro. Então, só hoje foram 3 livros. Me esqueci completamente qual foi o livro que eu gravei que eu falei sobre crenças centrais intermediárias. Porém, volta, é o último livro aqui do canal, tá? Mas as distorções de pensamento são estilos de pensamento que a gente vai ter que não são necessariamente pautados na realidade. A gente usa esses pensamentos muito por conta do roteiro que a gente tem. Então, qual que é o conceito que a gente tem da gente, o conceito que a gente tem do mundo, das pessoas. E aí a gente tem essas distorções. A catastrofização é um exemplo de distorção cognitiva. Ai, meu Deus, alguma coisa muito ruim vai acontecer, eu acho que nada vai dar certo, nada vai dar tempo. É um estilo de distorção. No caso do nosso protagonista, ele tem muita distorção de rotulação. Ele deduz que, a partir de pequenas vivências, ele deduz que aquelas vivências reproduzem, significam e conceituam absolutamente todo e qualquer adulto da face da Terra. Então ele rotula que não tem como conviver com os adultos, que não tem como ele ser verdadeiro, que não tem como ele ser aceito, que não tem como ele ser entendido. E isso acaba, claro que a gente não tem a história contando a vida adulta dele, mas isso acaba tornando ele muito vulnerável para ter crenças muito disfuncionais sobre ele. Para não se achar bom o suficiente, para não se achar capaz de fazer qualquer coisa. Isso pode, ao longo da vida, prejudicar as relações, prejudicar a carreira, enfim. Isso pode ser fator de vulnerabilidade para alguns transtornos mentais, no caso de transtornos depressivos, porque é uma pessoa que já na adolescência traz ideias muito negativas sobre si, sobre o outro, sobre o futuro. Ele não vê perspectiva para ele não vê perspectiva de melhora para as pessoas no futuro também. Então, já estou trazendo os pitacos psicológicos aqui pra gente. E, inclusive, eu pedi para que todos lessem com esse olhar de adolescente, porque talvez existam pais e mães aqui me assistindo. E caso tenha, eu peço encarecidamente que você dê uma olhadinha ali no seu adolescente, não só com aquele viés de aborrecência, ou com aquele viés de eu sei o que eu tô fazendo e meu filho não faz nada, é um preguiçoso. Por favor, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas leiam o livro com esse olhar para depois dar uma olhadinha ali no seu adolescente. É uma fase muito difícil, é uma fase limbo. A gente não é mais criança, mas a gente também não é adulto.
a gente não tem autonomia, a gente também não tem repertório suficiente para ser autonomia. No caso do nosso protagonista, tem uma perda gigantesca, o irmão mais novo falece. Para ele é como se toda e qualquer esperança de beleza na vida, de pureza, tivesse ido embora. Ele quer sair salvando todos os jovens, conforme ele vai narrando pra a gente consegue finalmente entender o título. Não é um apanhador num campo de centeio, é um salvador de jovens. Ele quer conseguir fazer com que os jovens não se percam pela hipocrisia dos adultos. De certa forma, é como se hoje, né, como psicóloga, é como se eu conseguisse ver um adolescente na clínica comigo falando, pelo amor de Deus, ninguém me ouve, ninguém me entende. Não tem como eu sentir qualquer grau de identificação e eu estou completamente perdido. Basicamente é o que o nosso protagonista narra. E é o seguinte, estou falando que ele pode desenvolver crenças disfuncionais sobre ele mesmo, estou falando para vocês que existe uma distorção cognitiva ali, que ele rotula que todos os adultos vão ter essa característica hipócrita, não vão cuidar, não vão olhar, não vão ter a pureza que o irmão dele tinha, não vão ter a pureza que a irmã dele ainda tem. Só que, infelizmente, o nosso protagonista acaba passando por algumas vivências que reforçam essa ideia que ele está criando. Ele tem um adulto, especificamente, que é um professor, que aparentemente é alguém em quem ele pode confiar. É um professor que elogiou a escrita dele em determinado momento, e é um professor que, ao elogiar a escrita, no entendimento do nosso protagonista, elogiou exatamente quem ele é. Essa pureza, essa revolta, essa vontade de salvar os outros jovens. Ele se sentiu muito acolhido. Ele se sentiu mais do que acolhido. Ele se sentiu compreendido. Ai, Carol, que falação, que papo de psicólogo. Meu bem. Ai, mas eu tenho certeza que se tem um negócio que você que está me assistindo tem vontade, é de ser compreendido. E às vezes você quer ser compreendido por uma pessoa X que não atende às suas expectativas, mas você quer muito ser compreendido por essa pessoa. Então não invalide. Não é porque é adolescente que também não vai querer ser compreendido. Voltando. Então ele entende que ele foi compreendido, ele acha que ele foi compreendido. E quando ele sai do internato que ele foi expulso e decide pegar um trem e ir para Nova York para passar uns dias, ele vai até a casa desse professor. E ele vai ser bem recebido pelo professor, pela esposa do professor, inclusive. Eles vão tratá-lo muito bem e ele sente que ele está em paz. E aí esse é um momento muito perigoso, e que eu entendo que isso não vai ser só com adolescentes ou crianças, mas eu quero tentar gentilmente fazer com que a gente entenda essa situação. Ele vai ser bem recebido, ele vai ser acolhido, o professor vai conversar muito tempo com ele, vai falar coisas lindas, ele é alucinado nesse professor. E aí ele pede se ele pode passar a noite lá, até porque ele realmente não tem lugar para ficar. Gente, ele foi para Nova York para passar uns dias realmente sozinho, entendeu? É um adolescente. E, né? Aí ele pede para ficar lá. E aí o professor fala, claro, fica aqui, eles arrumam ali o cantinho para ele dormir. E ele já tá dormindo, a casa tá toda escura. E este meu protagonista, porque eu me afeiçoei, acorda com este professor acariciando seus cabelos. Ah, Carol, às vezes é só carinho. Às vezes é, gente. Mas assim, eu acho minimamente estranho e um sinal de alerta um homem adulto acariciando um adolescente enquanto ele dorme, sem ter relações, sei lá, paternas. Eu ia falar avoternas, mas aí eu achei que eu seria muito julgada e acabou saindo. Mas enfim, é no mínimo estranho. E aí vamos pensar o seguinte, o nosso protagonista já não confia em adultos. Ele já tem toda uma rotulação, toda uma ideia do que os adultos significam para ele. Sério, o que uma situação dessa vai significar para ele? Raios de sol? Pirlim pim pim na terra do nunca? Ou vai significar, putz, olha eu aqui,
me coloquei vulnerável, confiei e fui brutalmente decepcionado e mais assediado, porque essa é a perspectiva que o protagonista vai ter. Humildemente foi a que eu tive também. Ah, você está enviesada. Tudo bem. Mas eu entendo que é um adolescente, eu sou uma mulher adulta, então eu vou ter este olhar de que não foi um comportamento bacana. O nosso protagonista vai sair correndo de lá, e é isso. E infelizmente é uma experiência que reforça sim para ele que adultos não são confiáveis. Que além de não compreenderem, além de serem hipócritas, além de serem falsos, além de venderem vidas que não existem, ainda fazem muito mal, ainda assediam. Realmente ele vai acreditar dali para frente que a única pureza possível é a pureza de uma criança. E ele perdeu uma dessas purezas, que foi o irmão. Um outro ponto que eu acho, um outro ponto não ainda é o mesmo ponto, mas eu estou transformando em outro ponto, que é o seguinte: os nossos adolescentes e as nossas crianças, obviamente, vão passar por situações que talvez eles interpretem como generalizantes. Então, se uma professora me ofendeu, se um adulto me assediou, eu sei que eu estou falando de coisas muito graves, mas a gente pode colocar isso em situações menos graves. Se um adulto me machucou emocionalmente, se meu pai gritou comigo, se a minha mãe gritou comigo, enfim, estão muito mais vulneráveis para realmente acreditarem que aquilo é o todo, que aquilo é o mundo como ele é, ou acreditarem que são eles, né, adolescentes, jovens, são pessoas ruins, porque, nossa, meu pai gritou comigo, né? São pessoas mais suscetíveis até à desesperança, porque eles estão literalmente formando o script, o roteiro deles, de quem são eles no mundo, estão formando as crenças centrais e intermediárias, que são os conceitos mais enraizados que eles vão ter deles mesmos. Então, sim, a gente tem uma vulnerabilidade maior. Ah, significa que qualquer coisa que é dita ou feita com uma criança e um adolescente vai destruir a vida deles para sempre? Não, eu não estou dizendo isso, tá? Inclusive, mais para frente, tenho muita vontade de trazer aqui o conceito de trauma para a ciência, porque ultimamente nas redes sociais tudo virou trauma, mas conversa para outro momento. Não estou dizendo que tudo e qualquer coisa é o suficiente para estragar a vida de uma criança ou estragar a vida de um adolescente. Estou dizendo que, cognitivamente, eles estão sim mais vulneráveis porque eles não formaram todo o script deles, todo o roteiro deles. Eles estão literalmente construindo a visão que eles têm das pessoas que eles mais confiam e deles mesmos. Então, sim, é muito importante que a gente ajude a formar pessoas fortes, pessoas que tenham com quem contar, pessoas que aprendam que o desconforto não é só para sofrer, que aprendam que existem desconfortos que são necessários, mas que adultos importantes estarão sempre ali. Ser forte, gente, não é simplesmente ignorar o que a gente sente e tocar o barco. Ser forte, por exemplo, na perda do irmão, seria ter ali cuidadores que sentassem com ele e simplesmente dissessem: a gente não tem a menor ideia do que fazer para ajudar você a passar por isso, mas a gente consegue respeitar que é uma dor maior do que tudo que você já sentiu na vida e você tem todo o direito de sentir. Nossa, Carol! Gente, isso, para vocês entenderem tecnicamente, é validar o sentimento alheio. Você não precisa resolver o problema da pessoa. Você precisa respeitar o problema e mostrar que você está ali. Com crianças e adolescentes, ainda mais, porque você consegue ajudar eles a se tornarem pessoas fortes. Ser forte é isso. Não é passar por cima de todo mundo, não é engolir os próprios sentimentos, não é nada disso. E, infelizmente, o nosso protagonista acaba ou não tendo isso. E aí uma coisa que eu quero deixar clara é que como a narração é dele, eu não vou falar sobre nenhum dado dos pais, porque eu não sei o quanto os pais têm responsabilidade nisso, o quanto os pais precisam estar ausentes, enfim, lembrem-se que tá no viés aqui do nosso protagonista. Mas é muito bacana ver o tanto que a gente viveu
Não foi Nova York, né? Mas o tanto que a gente viveu coisas parecidas. O quanto a gente se sentiu incompreendido pelos nossos pais. O quanto a gente realmente foi. O quanto, olhando hoje como adultos, a gente entende que muitos fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. Muitos erraram. Muitos nos machucaram. Muitos a gente conseguiu compreender hoje, sabe, o que foi o mosquito. Eu não estou fedida, tomei banho faz pouquíssimo tempo. Olha, não vai sair daqui. Voltando novamente. A gente consegue, com esse olhar, não ver só tudo que o nosso protagonista passou e que a gente também passou de forma parecida. Às vezes, até infelizmente, temos aqui alguém que está assistindo que também perdeu um irmão, uma irmã, que também passou por isso, pode ter se sentido acolhido ou não, né? Compreendido ou não. Primeiro que é bom ver que existem experiências parecidas. Segundo que é bom olhar com olhos de adulto hoje e se permitir voltar pouquíssimos anos atrás e olhar com olhos de adolescente. Olhar pelo viés de, putz, sou pai, sou mãe, tenho uma criança, tenho um adolescente em casa. O que eu posso fazer para estar presente nesta vida sem que essa pessoa cresça achando que adultos são um bando de gente desnecessária? E revisitar um clássico, porque esse daqui é um dos clássicos, tá? Da literatura mundial. E uma curiosidade, inclusive parecido com a Harper Lee, que também é uma escritora norte-americana, também tem vídeo dela aqui no canal, que é sobre O Sol é para Todos. Mas o Salinger publicou exclusivamente este romance. Lembrando que romance não é história romântica, tá, gente? É um gênero literário, romance. Foi o único que ele publicou. Ele publicou alguns contos, ele publicou algumas histórias mais avulsas, mas esse foi o único romance. E sempre dá um arzinho de mistério. O escritor que publica um negócio só e se isola. Coisa meio mística, meio por que ele se isolou? O que aconteceu? O que ele fez? Tô brincando, gente. Mas dá um arzinho de mistério. A Harper Lee também, ela publicou O Sol é para Todos, escreveu muitos anos depois a continuação, que é Vá Coloque um Vigia. Tô devaneando, porque não tem nada a ver com essa história. Mas, enfim, foi o único que ele publicou. E o único que ele publicou, pois conseguiu entrar para o hall de... Ai, meu Deus, uma pomba, sai! Eu não vou editar esse vídeo. Eu gravei até agora. Sai daqui, pomba! Sai! Gente, é que eu não quero que a pomba entre, entendeu? Foi o único e entrou pro hall dos maiores clássicos da literatura mundial. Então, assim, coisa pouca bobagem, né? Eu acho que quem não leu deveria ler. Quem leu, por favor, coloca aqui nos comentários qual foi a visão de vocês. Coloca aqui o que essa visão que eu trouxe, esses pitacos aqui da psicologia acrescentam a leitura de vocês. Por favor, me contem, inclusive, coloquem aqui nos comentários também ideias para outras leituras. Eu tenho uma quantidade infinita de leituras, mas eu gosto quando as pessoas pedem, não quando eu sou a ditadora do conteúdo. Enfim, depois de pombos e vários devaneios, chegamos ao fim deste vídeo. Espero vocês no próximo, espero vocês inscritos, espero vocês curtindo, porque este é o reforço para a continuação deste comportamento de produção de vídeos e espero os comentários de vocês sobre tanto o vídeo quanto o livro. Até!